Quinta-feira, 21 de dezembro, sejam todos muito bem-vindos nesta última edição, hein? O ano acabou. Última edição do Eco Notícias. Então, olha, agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante este ano. E hoje estamos, então, naquele clima de retrospectiva. E é claro que é um programa especial para nós aqui do canal. E queremos que também seja especial aí para vocês que estão nos acompanhando. E para fazer um programa especial, é preciso convidados especiais. Por isso, está aqui comigo neste derradeiro programa do ano, o nosso querido Cícero Martinha. Martinha, muito obrigado. E que ano, hein? É um ano muito difícil, né, Bessa? Mas estamos aí com a esperança de renovação. Sempre temos aquela esperança de que quando termina um ano, Verdade. o próximo será melhor. Então a gente também tem que trabalhar com essa esperança. É verdade, é um período de... bem introspectivo mesmo, previsões, cenários, expectativa, esperança, né? Esperança, medo, e dos mais variados cenários, né? Na religiosidade, na questão econômica, na política. Exatamente. Eu acho que é o que nos acompanha mesmo, Martinha. Então, olha, um programa especial numa retrospectiva, e é claro, tem vários cenários. Poderíamos fazer aqui um programa especial falando de vários acontecimentos, porém, como toda quinta-feira, durante, aliás, já há uns 2 anos, toda quinta-feira aqui no Eco Notícias, o programa é dedicado à questão do trabalho, do trabalhador, da economia, das indústrias na região do ABC, do comércio. É uma pauta bem econômica. Então, vamos manter aqui a nossa tradição, Martinha, de toda quinta-feira e fazer uma retrospectiva na questão do ponto de vista do trabalhador. E é claro, é por isso que ressalto mais uma vez aqui a sua participação, falando aqui, comentando o ponto de vista do trabalhador. Olha, deixa eu fazer outro destaque aqui, que também foi convidado, Martinha, para o programa de hoje, o empresário, ex-deputado federal, Duílio Pisaneschi. Então pode ser aí que durante o decorrer do programa, o Duílio sente ao seu lado. Okay. E será bacana, porque fica o ponto de vista do empresário e o ponto de vista do trabalhador, segundo a ótica aqui do líder sindical. Martinha, vou começar aqui. Aliás, antes de eu começar, olha, deixa eu destacar que você pode mandar perguntas, participar. Fique à vontade, nosso Facebook, Rede Eco TV. Daqui a pouco, em um determinado momento aqui do programa, eu dou um destaque aqui, comento a sua participação, ok? Martinha, em março, eu separei aqui alguns assuntos. Vamos começar então com a reforma da Previdência. Em março, o país foi tomado por várias manifestações. Eu acredito, Martinha, que desde que entrou na pauta, o mês de março, ali, abril, o começo do ano, foi o mês que teve mais pessoas indo para as ruas. Inclusive, Érica, nós temos algumas imagens aí dessas manifestações, enquanto nós comentamos aqui. Ô Martinha, aí depois parece que deu uma... Assim, nós acompanhamos as centrais sindicais, né, os sindicatos. Olha lá, algumas manifestações. Pode deixar o áudio? Foi no Brasil todo. Se eu não me engano, é uma cidade de Minas, lá em Minas Gerais. Então, em março, Martinha, várias capitais e algumas cidades do Brasil. Por que você acha que depois, Martinha, parece que deu uma estagnada aí nesse tipo de manifestação? Em Brasília, lembra, Martinha, em Brasília? Também teve um envolvimento com a polícia. Isso foi no começo do ano. Exatamente. Olha lá, realmente, então, na sua opinião, Martinha, por que você acha que a população não acompanhou de maneira mais... o sindicato tem feito as manifestações, mas de uma maneira mais forte, foi mais no começo do ano, Martinha. Tivemos um momento muito importante. Eu acredito que deve ter passado também na sociedade que o próprio Congresso não conseguiria colocar em prática, né, essa reforma da Previdência. Né? Ok. E o que eu acho que é perigoso, porque se a gente realmente não se preparar suficientemente, eu acredito que eles passam a Previdência. O Congresso ele é muito volúvel, né? O Congresso ele é muito tocado, né, pela pressão, inclusive, de cima para baixo, pelos investidores. Né? É importante que a sociedade entenda isso. Né? Quem acredita que a reforma da Previdência não vai acontecer, já esfriou, né? Quer dizer, eu acho preocupante. Né? Eu penso que esse início de ano, é preciso movimentos sociais, o movimento sindical, né? Ir realmente para as ruas, né? Levantarem lutas importantes no sentido de não deixar acontecer a reforma da Previdência. Ô Martinha, na sua opinião, eu já até comentei aqui no programa, até acabei
dando a minha opinião, que uma reforma como a da Previdência, ela tinha que ser discutida sem pressa e envolvendo toda a população, toda a sociedade. E tal ação, para fazer tal ação, nada melhor do que um ano de eleição. 2018 vem aí, é um ano de eleição. Você compartilha dessa opinião, você tem, como líder sindical, quando encontra alguém do governo, vocês também têm colocado isso na pauta? Vamos discutir com mais calma. Como que é, Martinha? Tenho, Bessa, mas é importante, eu acho que a sociedade, nós precisamos trabalhar, é importante que não só sindicalista, classe política, as pessoas que estão mais inteiradas dos acontecimentos do país, que se envolvam e tenham conhecimento e estudo do que aconteceu aqui no Brasil sempre. Vamos pensar o seguinte, todos os movimentos que tiveram, né, que veio afetar diretamente os trabalhadores ou a sociedade ou a classe mais pobre, foram medidas rápidas, né? Se você pensar, por exemplo, plano cruzado, né? Teve grande discussão? Não. Implementaram de uma hora para outra. Plano Blesser. Né? Já é uma tradição, então, não ter discussão? Já é uma tradição, já é uma tradição não ter. Quer dizer, o Brasil é o seguinte, existe o parlamentarismo, nós temos aí os 3 poderes dentro de uma social-democracia, de você ter o executivo, o legislativo e o judiciário, mas quando se trata de medidas para prejudicar a grande massa dos trabalhadores e a sociedade mais pobre, na verdade, são medidas rápidas, muito rápidas mesmo. Do Collor, mesmo com a entrada do Collor, ele fez mudanças, ele sequestrou a poupança das pessoas. Naquela época ficou, acho que 50, não me lembro se era cruzeiro, 50, quem tinha dinheiro, né, aplicado em banco, de pobre a rico, quem pegou uma indenização, né, estava com o dinheirinho ali aguardando para comprar alguma coisa, foi sequestrado. Né? Ele dizia, quer dizer, eu lembro que na disputa falava, não, se o Lula ganhar, quem tiver 2 casas, eles vão tomar uma, quem tiver, não sei quanto, a poupança, vão tomar poupança, quem tiver 100 cabeças de gado aí na agricultura, vão tomar 50 para o governo. Tá? E eles fizeram o contrário, quer dizer, né? Então, quer dizer, essas medidas todas sempre foram assim. E agora, quer dizer, é importante a gente perceber, quer dizer, que essa própria mudança, a queda da Dilma, né, quer dizer, não foi uma coisa assim sem pensar. Quer dizer, a queda da Dilma foi, inclusive, para se implementar. Quer dizer, eu não estou nem querendo defender tanto a Dilma, acho que teve erros, tem uma dificuldade muito grande de interlocução, de conversa com a sociedade, ela também teve muitas dificuldades e tal, mas, quer dizer, essa mudança, aproveitar aquele momento, uma fraqueza de governo da Dilma, né, eles assumiram, com todo o respaldo jurídico e respaldo do Congresso, para eles poderem implementar todas essas medidas que estavam sendo implementadas já na Europa e em alguns países aqui da América. É importante também o telespectador, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, para saber o seguinte, não é uma medida só. Foram tomadas 3 medidas muito importantes ao mesmo tempo. Foi feita a reforma trabalhista, que aniquilou o movimento sindical, né? Veio aqui tirar toda a estrutura do movimento sindical, liberou as empresas, né, para que os trabalhadores possam ser melhor explorados, né? Eu estou usando o meu termo de palavras, mas assim, quer dizer, você tira alguns direitos, né, que o trabalhador tinha na CLT, para que as empresas possam contratar a hora que quer, demitir a hora que quer, sem ter custo. Então, quer dizer, para fazer a rotatividade de mão de obra, contratar sempre mais facilmente, salários mais altos, quando você tem mercado, tem mão de obra, você contratar mais barato, enfim, sem registro, sem pagar previdência, etc. Então, essa é uma medida que foi para o quê? Enfraquece os sindicatos, deixa os trabalhadores mais soltos, né, para os empresários poderem trabalhar diretamente com eles, poder explorar melhor, né, com um custo menor de mão de obra. Mediante isso, o Supremo tomou uma outra medida, também para enfraquecer os sindicatos, que é o seguinte, o sindicato não pode, ele só representa os associados, então ele não pode cobrar, extingue o imposto sindical, um dia de trabalho, né? Então, grande parte dos sindicatos não vivia só com aquilo, mas também vai fazer falta. Não, essa foi da reforma trabalhista. O que o Supremo fez foi o seguinte, proibiu os sindicatos, mesmo que em assembleia, né, tenha qualquer desconto dos trabalhadores que não são sócios. Né? O sindicato, na lei, ele tem que representar todos os trabalhadores, fazer convenção coletiva, defender o interesse de todos. Mas aí, esses que não são sócios não podem contribuir com o sindicato. Então, desobrigado de contribuir com a entidade. Então, vem aí todo o enfraquecimento do movimento sindical para facilitar a exploração da mão de obra e, ao mesmo tempo, vem a Previdência Social,
Então, quer dizer, isso daí é os grupos de investidores, aquela meia dúzia que fala que tem a metade da riqueza de 100 milhões de brasileiros, essa meia dúzia... 1% tem 30% da riqueza do país. Então. E aí você vê o quê? A reforma da Previdência. Por quê? O investidor hoje, os financistas, eles precisam o quê? Com esse enfraquecimento aqui, as pessoas vão deixar de pagar a Previdência. Ele não vai deixar. Aí, para ele ganhar o mesmo salário que ele ganhava antes, ou próximo daquilo, aí ele vai trabalhar sem registro. Vai trabalhar como PJ, como qualquer coisa. Né? Prestar o serviço dele sem pagar Previdência, sem ter fundo de garantia, sem ter multa do fundo de garantia, sem ter aviso prévio, sem ter férias, sem ter 13º salário, porque ele está livre para eles fazerem isso daí, essa contratação. Aí o que eles fazem aqui? Aí eles matam a Justiça do Trabalho, enfraquecem o Ministério do Trabalho, a fiscalização, agora... Inclusive, vieram com medida rapidamente, aí, inclusive, que para comprovar a mão de obra similar à escravidão, precisaria que pegar o cara com a corrente no pé, ou o cara trabalhando com uma arma nas costas dele. Então, essas são medidas que eles vão tomando o quê? Para facilitar toda essa exploração. Isso tudo a manda dos financistas. Não é o Temer. Não adianta falar, não, o Temer. Se você ficar falando de uma pessoa, você não consegue entender. Então, se aquela pessoa morreu, se você tirar do governo, acabou. Não. É todo um processo, né, feito para você governar de uma forma que é a forma liberal que está hoje ganhando campo na Europa, né? Então aí manifestação, país da Europa, na Argentina, agora recentemente, como teve aqui também no Brasil, e pode ter mais também no Brasil, é o seguinte, aí a Previdência, qual é a questão da Previdência? Previdência é o seguinte, você não, entrando no mercado de trabalho agora, você não vai pagar a Previdência, vai enfraquecer a Previdência, mas eles vão ficar somente pagando para as pessoas que estão hoje aposentados, né? Aí o que faz? Você quer ter uma aposentadoria no futuro, eles vão fazer todo o investimento, já estão fazendo através da imprensa, para você pagar uma previdência privada. Esse dinheiro da previdência privada vai quem? Para o sistema financeiro, né? Hoje, antigamente, eles podiam aplicar na Bolsa de Valores apenas 48% desse dinheiro. Já mudaram agora, recentemente, a população não sabe disso, a grande população. Mudaram para 70%. Então, você vai pagar a sua previdência privada, 70% do dinheiro eles vão investir correndo risco, às vezes vai ganhar muito, às vezes vai ganhar pouco, às vezes não vai ganhar nada, às vezes pode perder. Então, você vai ter garantido aqui no futuro 30%. Né? Porque os outros 70% você pode perder tudo. Pode aplicar num grande negócio aí e não dar certo, ou falir, qualquer coisa. Então, quer dizer, tem todos os interesses. É o interesse da exploração maior da mão de obra, diminuir o custo da mão de obra, você acabar com a Previdência, porque esse dinheiro não fica no Estado, é o Estado mínimo, né? Então ele não precisa aqui de dinheiro mais para pagar a Previdência, esse dinheiro vai para o bolso dos investidores e assim por diante. O que eles vão fazer no futuro, bem próximo? Quer dizer, hoje o servidor público, né? O servidor público eles vão acabar também com o servidor público. Hoje, que tem carreira, que tem todas essas coisas, eles vão acabando com o funcionamento, daqui a pouco eles tiram todas essas conquistas que eles têm e vão trabalhar com mão de obra terceirizada, contratar empresa para prestar serviço para as prefeituras, e nem concurso não vão ter mais. Então, quer dizer, todo um sistema montado, porque nós tínhamos, na verdade, esses países onde está tendo essas mudanças que está tendo aqui no Brasil, que aconteceu já na Europa e outros países aqui da América Latina, são países que tinham chegado num estágio de social-democracia que você tinha uma distribuição maior de renda, os trabalhadores tinham um ganho um pouco mais, tinham uma aposentadoria, tinham alguns benefícios importantes. Isso eles querem acabar com isso. Resumindo, olha minha gente, o mar não está para peixe, hein? Vê-se a olho nu, o Brasil realmente é com várias implicações, principalmente nessa questão da reforma trabalhista. Acompanhamos recentemente, eu até destaquei, né? Foi lá no Rio de Janeiro, mas eu destaquei aqui, a Universidade Estácio de Sá demitiu 1.200 professores, trabalhadores, uma demissão em série. Então não é fácil, hein? Agora eu pergunto aí qual a sua opinião, né? Participe também conosco, daqui a pouco eu destaco aqui a sua participação. Ô Martim, eu acho interessante aqui, antes de mudarmos aqui do assunto, você falou do servidor público, e destacarmos, porque nós estamos acompanhando... Tem se falado muito do servidor público, mas ali na pirâmide, né? Na questão da pirâmide do funcionalismo público no Brasil, é quem está lá em cima. Não vejo ninguém preocupado com o policial, com o professor, funcionário da saúde, ou seja, aquele funcionalismo público que mantém aqui este país, que são aquelas pessoas que estão na linha de frente,
eu não vejo ninguém comentando aí, pensando em algo melhor para essas pessoas. Aí temos acompanhado, mas ao topo da pirâmide. Concorda comigo, pelo que você acompanha também? Concordo plenamente. A gente Você não não tem pode, essa visão? nós não podemos generalizar, né? Quando se fala do servidor público, Penso que é só o né, pessoal lá do chamado do Marajá, que ganha alto salário e trabalha pouco, e etc. Tem os muitos, tribunais. tem alguns até que têm alto salário e trabalham bastante. Eu nunca gosto de Claro. generalizar. Agora, esse sim, agora você tem a grande massa de funcionário público ganha pouco, né? Ganha um salário miserável, vive num estresse muito grande. Eu tive a oportunidade, dos 2 anos que eu tive aqui como secretário da Prefeitura de Santo André, eu pude sentir essa realidade dos funcionários públicos. Você não imagina o número de funcionário público de carreira, concursado, o estresse que eles sofrem, são as pessoas que mais sofrem problemas psicológicos, sofrem pressão, porque você muda de governo, né? Quer dizer, ele não está encaixado dentro de um esquema político, né? O servidor público é o servidor da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal, quer dizer, de repente muda a prefeitura, às vezes tem uma função, daqui a pouco muda uma função dele para outra, então ele vive num tremendo estresse, né, no seu local de trabalho, principalmente os de menor salário, né, os que têm mais dificuldade. Muito bem. Cícero Martim aqui conosco hoje, hein? Que legal, Martinha. Pelo visto, gostou, aprovou aqui o formato mesa? Muito legal, viu, Bessa? Aqui Colocamos no papel, que legal, foi embora. Esse esquema aqui com mesinha, tá bonito, tá esquema aí das grandes emissoras de TV do Brasil. Exatamente, Martim. Então, olha, eu vou correr um pouco aqui, vamos tentar colocar na pauta aqui todos os assuntos. Eric, destaque, eu acho que é só um GC. Ô, Martim, o salário, uma das medidas do governo federal aí para saber a vida, né, da população em termos financeiros é a questão do salário médio, que subiu pouco, né? Eu acho que tem até um destaque aí, meu querido Eric, se puder colocar, olha lá, cerca de 2%. Então aí já que estamos aqui num clima de retrospectiva, olha lá, 2017, pouco, hein, Martinha? Pouco se comparando, eu até anotei aqui, olha. Então, foram aqui, olha, mais de 40 milhões de trabalhadores, certo? E trabalhadoras aí, neste levantamento do próprio governo federal, e é quase o mesmo de 2016, Martim. Aliás, é menor ainda. Ou seja, não tivemos avanço, né? Pensando aqui na questão do poder aquisitivo. Eu acho que 2017, e ainda esses números aí, porque às vezes depende a maneira que eles fazem esses cálculos, a média. Mas se você pegar talvez a massa salarial, pode ser até que tenha diminuído. Né? Quando nós colocamos cerca, então, porque né? quando você joga a média às vezes você vai pegar alguns salários, altos salários que cresceram bastante, você vai pegar talvez um contingente lá embaixo que entraram com salário muito menores, entendeu? Então, média é sempre média. Média é aquele negócio. Fala, não, na média você comeu 300 gramas de carne de frango, mas pode ser que um comeu o pescoço, o pé, né, e o outro comeu o peito, né? Então, essa média aí ela é muito assim. Precisa ver a massa salarial que nós tínhamos há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, a massa, né, você pegar a massa salarial, dividir pelo número de trabalhadores, para você ver se isso cresceu. Por exemplo, o poder aquisitivo, o poder de compra dos trabalhadores. Né? Para ver se cresceu, que eu duvido que tenha crescido. Não, seguiu muito pelo contrário. Aliás, o que eu vou destacar agora, Eric, que é o custo de vida, né? Em cima aqui, até aproveitando a sequência do Martinha. Claro, o desemprego, a pessoa, né, o trabalho lá embaixo e a inflação, né, a pessoa vai no supermercado, né, sai de lá apavorada, né? Não consegue comprar, não consegue... A inflação vai devorando o salário dela, ela entra, fica apavorada. E é claro, Martinha, o Eric colocou algumas imagens, que nesse cenário, tanto a questão do desemprego e essa questão aí do aumento dos preços, acompanhamos agora o combustível. Como eu disse, aí é um drama. Você que está me acompanhando, você que é um cidadão comum, vai ao mercado, você faz uma dívida, né? Faz uma dívida para se alimentar. A pessoa não faz uma dívida ali para comprar um presente para a mãe, para a namorada, não. Ela vai ali comprar o arroz, o feijão e sai né, faz uma dívida no mercado, ou seja, realmente então o custo de vida seguiu em alta, olha lá. 2017, desemprego e custo de vida em alta. Então é claro aí que, como eu disse, o mar realmente neste ano não foi para peixe e muito amargo, hein? Combustível, que aumentou o combustível, óleo diesel, né, o que aumentou gasolina, o que aumentou o preço do álcool, né, nesse último ano. Isso daí é uma base, inclusive, interessante. Eu não sei como que esses números não estão aparecendo no índice de inflação.
Eu não consigo imaginar. Antigamente, né, eu via quando subia 10 centavos o litro de gasolina, era uma guerra. Tinha posto de gasolina, mulher fazendo escândalo no posto de gasolina, gente ameaçando que não ia abastecer mais o carro. Eu não estou conseguindo entender onde está esse povo, né? Também essas pessoas que reclamaram tanto. Verdade. E agora acho que o combustível está barato, R$4 o litro, algumas regiões aí 4,5. Muito caro. É o preço subindo. Olha, deixa eu agradecer aqui o Caio Rocha, agradecer a querida Lili, deixou aqui o celular dela. Vamos lá, o Caio Rocha, agradecendo aqui, desejando um feliz ano novo. Obrigado, hein, Caio? Grande Caio Rocha. O Caio Rocha, todo ano aí, eu acho que os 200 programas aí que teve no ano, o Caio acompanhou. E o nosso querido Espirro, grande Espirro, hein? Palmeirense. O Espirro. Esse ano não deu pro seu time, hein, Espirro? Mas olha só, falando aqui parabenizando o Martinha, falando da explicação. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. A questão agora a taxa do desemprego, Martinha. Eric, eu acho que nós temos aí um informativo, já que tivemos aí o próprio governo federal, ele colocou até numa agenda positiva um recuo do desemprego, só que olha, esse recuo do desemprego, ele foi acarretado aí pela informalidade, olha só. Então ele recuou, mas é claro, as pessoas na informalidade. Então olha só, 12,6% lá em agosto. Eu estava procurando, eu acho que ainda vai ter, até o final do ano vai ter do último trimestre agora, né, Martim? Então, para fazer essa nossa retrospectiva aqui, eu coloquei o último que teve em agosto agora. Olha lá, o Brasil, 13 milhões e 100 mil de desempregados. Teve uma queda de 4,8% ao trimestre lá de maio. Na comparação com o mesmo período no ano passado, olha lá, 9,1%. Deste ano, o Brasil tinha 1 milhão e 100 mil de desempregados a mais, hein? Nós tivemos mais desempregados, então, Martinha, do que no ano passado, aí, segundo este último balanço. E o que eu destaco é isso, olha só. O número de carteiras de trabalho assinadas se manteve estável na comparação com maio. No ano passado, olha, teve uma queda de 2,2%. 765 mil trabalhadores sem registro. Ou seja, sem as leis, sem amparado por lei, não é, Martim? Então a pessoa sem 13º, então a pessoa sem 13º, sem seguro saúde, a mulher aí que, né, sem seguro maternidade, sem vale transporte, ou seja, a pessoa realmente à mercê da vida, né? Não sei se você também compactou, Martinha. Eu ando muito no trem, de metrô, todo dia eu pego a condução e venho para cá, aqui para o canal. Aumentou muito, dando um exemplo aqui do dia a dia, do cotidiano, aumentou muito o número de vendedores ambulantes dentro tanto do trem quanto do metrô. E antigamente eu lembro que era só chocolate, né? Era um chocolate, no calor tinha uma água, um refrigerante. Agora não, como é que fala? Informática, pendriver, tem tudo. Ou seja, Martinha, é este drama. Então, o governo anunciou uma melhora, só que essa melhora foi puxada pela informalidade. Qual que é a sua pela informalidade, foi puxada. A gente percebe que hoje também muita gente vai trabalhar a pé, outros trabalhando de bicicleta, né? Você vê que aí o transporte, né, o preço vão nesse tipo de trabalho, muitas vezes no trabalho informal, no trabalho onde a pessoa não tem benefício nenhum, não tem um vale de transporte, como ele vai pagar a condução para trabalhar? Ele vai trabalhar de bicicleta, vai trabalhar a pé, muitas vezes andando 3, 4 quilômetros. A gente vê todo dia aqui na cidade, né, nas regiões, isso, pessoal. E ainda esses dados aí, inclusive de emprego, você tem uma questão seguinte, que eles medem esse desemprego pelas pessoas que procuraram emprego e não encontraram, né? Mas quando chega nesse período aqui do segundo, terceiro, geralmente no quarto trimestre, aí nesses últimos 2, 3 meses do ano, as pessoas já procurou emprego o ano inteiro, não encontrou, ele nem vai procurar mais, ele vai deixar para o ano seguinte, né? Então, quer dizer, esse daí não aparece na estatística. Então, esse número pode ser muito maior. É um desânimo total. Exatamente. Olha só, eu vou chamar um intervalo agora. Por favor, continue conosco. Chegou agora o nosso segundo convidado aqui, o empresário, o ex-deputado federal, Duílio Pisanesi, que vai participar também aqui deste derradeiro último programa aqui deste ano. Bem rápido o intervalo, não sai daí. Voltamos a seguir.
tartaruga, indo estar no posto Ipiranga Gravatinha, pra mostrar pra vocês se gosta de produto natural que nem índio. Aqui no posto Ipiranga Gravatinha tem. Nós temos lanche natural, nós temos salada natural, nós temos fruta que já é natural, nós temos geleia, chá pra se acalmar, igual chá de índio pra se acalmar. E também açaí, que delícia! E já prova açaí? Vem pro posto Ipiranga Gravatinha, Avenida Portugal, 1756. Lá? Ok, estamos de volta. Agora sim a mesa completa, hein? Deixa eu agradecer aqui. Duílio Pisaneschi participando conosco. Duílio, muito obrigado. Deu tempo, hein? Oh, deu uma correria. Boa noite já, né? Ô Bessa, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar junto aqui com esse companheiro velho aqui, o Martinha. E estamos aqui para falar com o povo da nossa cidade, para cumprimentar, para desejar aquele Natal feliz e um ano novo. Que Deus abençoe um pouco o Brasil, porque tá mal demais com esses políticos aí. Não foi fácil, Duílio? Tá. Eu cheguei correndo, cheguei agora da fazenda, cheguei lá de Botucatu e quase que eu não chego em tempo. Mas deu tempo. Deu tempo. Muito bem. Então, olha, hoje aqui, ô Duílio, aliás, até um dos motivos aqui, estamos num clima de retrospectiva. Eu até comentei no começo do programa. Poderíamos falar de vários cenários, uma retrospectiva sobre a cultura, sobre o esporte, como os canais fazem, só que estamos aproveitando, já que nós temos uma tradição aqui no programa, toda quinta-feira, nós sempre comentamos aqui a questão do trabalhador, do empresário, da indústria, então nós já tínhamos pensado que seria muito boa a sua participação junto com a do Martinha aqui, falando, o Martinha, claro, como líder sindical, ter o ponto de vista mais voltado ali ao trabalhador, mas você, pelo que nós acompanhamos, é um empresário. Eu até já gostaria que você entrasse aqui já no programa comentando um pouco sobre isso. É um empresário que também tem uma atenção voltada aí ao empregado, não é, Duílio? Ao trabalhador. Fala um pouco sobre isso. Nós estamos no comércio já, eu estou com 78 anos, eu comecei com 12, né? Quer dizer que eu estou com quase aí 70 anos de vida de trabalho, de empresa. Eu tive uma vida aí de padeiro, caminhoneiro, empresário. Cheguei a ter 1.500 funcionários em 1978 até 80. Depois fomos liquidando uma empresa, outra. Acabei de liquidar a última empresa agora em maio, em função da situação que o nosso país está. Sabe que eu prestava serviço, grande parte para a indústria automobilística, e o Martinha está aqui, sabe que a dispensa era grande. Eu tinha uma empresa de 40 anos, que eu trabalhava grande parte na indústria automobilística e infelizmente foi secando e manda embora 1.000, manda embora 500, e eu também tive um problema de fechar uma empresa com 130 funcionários. Eu hoje estou só participando um pouco na área de construção, mas construção para a gente mesmo, e estou liquidando a empresa, certo? Porque liquidar os empregados tudo, você sabe que você não liquida em uma hora, né, Marquinhos? Estou liquidando, fiz acordo judicial, mas graças a Deus está correndo tudo bem. O empresário está vivendo um momento muito difícil nesse país, pela dificuldade da certeza que ele tem para as coisas. E isso aí afeta os funcionários, afeta os empregos. O Marquinhos sabe aí a quantidade de empresa que fechou aqui na nossa região. E tem tido dificuldade, por isso que está esse número grande do desemprego. Mas não é só por causa desse governo não, viu, Bessa? Isso começou no governo lá atrás, do seu Lula, você está entendendo? Começou lá atrás, no governo da dona Dilma, que começou a gerar as grandes dificuldades para os empresários para chegar na situação que estamos hoje. Eu acho que nós temos que torcer bastante, que melhore o ano que vem, para que esse número de 12, 13 milhões de desempregados volta ativa. Eu falei para você que estou acabando de chegar do interior, você não sabe a dificuldade, lá está faltando mão de obra. Está faltando mão de obra e muita. Hoje liquidamos o pessoal com a cooperativa que fez a colheita da laranja,
saiu um ônibus com 25 funcionários que fez a colheita de laranja para Pernambuco. Eram tudo pernambucanos que vieram para cá em julho, agosto, para fazer esse tipo de serviço. Porque aqui em São Paulo nós estamos com dificuldade no interior de mão de obra. Compensação aqui, né, Martinha? Aqui na região está sobrando gente, certo? E todo mundo quer vir Cada lugar do país centro, com né? Essa é a verdade. Muito bem. Duílio Pisaneschi, então, agora aqui conosco. Olha só, deixa eu agradecer aqui a Francis Viana. Obrigado, Francis. Ela faz coro aqui com a nossa pauta. Realmente, muitos desempregados, a situação não está fácil. Como estamos num clima de retrospectiva, em setembro, nós éramos mais de 12 milhões de desempregados. Nós temos aí, um gráfico, Eric, é um informativo, é isto? Se tiver, pode pôr na tela. Então, olha, o desemprego ficou em 12,6%, 12 milhões, olha lá. Informativo, muito bem. Só para me ajudar aqui, saiu tudo um pouco, mas vamos lá. Chegou a 13 milhões e pouco, viu, Bessa? Sim. É isso, Martinho? Mais de 13 milhões. Olha só, deixa eu só fazer um destaque. Acabou entrando, um outro informativo, mas olha, é um destaque importante também. Em novembro, eu tinha destacado aqui em setembro, olha lá a informação, a questão de pretos ou pardos eram de 63,7%, ou seja, população negra, né, sofrendo aí um baque maior segundo o IBGE. Aí também entra uma questão também que nós temos que nos conscientizar, a questão do racismo, a desigualdade. O Brasil ainda, nós temos uma herança escravocrata, não é isto? Olha lá, a informalidade atingia maior a população negra, e é verdade. Olha lá, o percentual de empregados pretos ou pardos com carteira 71,3%. Então, o Eric acabou colocando aí, eu que comi bola aqui, viu, Eric? Perdão a todos, mas ele colocou um outro informativo que eu acho, do Ilho Martinha, que também mostram uma preocupação que nós temos sim que colocar aqui, sempre na pauta, que é a questão racial no país, né? Você negar mais de 300 anos, quase 400 anos de escravidão. Quando você pega os dados do IBGE, o IBGE faz ali, eu já trabalhei no IBGE, tive a oportunidade de trabalhar no IBGE lá atrás, então ele faz uma pesquisa completa. Então você vê, estamos falando do desemprego, todo mundo está sentindo, mas a população negra, população de baixa renda, na linha de frente, o jovem também. Se nós ficaremos aqui um programa todo, viu, do Ilho Martinha, colocando dados do IBGE, para analisar a questão do desemprego, porque é muito ampla, né? Então acabou entrando um gráfico, eu acho bacana também nós comentarmos, população negra, né, o jovem, as minorias ali sofrendo porque estão numa linha de frente. O Martinha, como líder sindical, das metalúrgicas, tem acompanhado esse cenário, Martinha? Sim, na questão das metalúrgicas aqui no ABC? Há 20, 30 anos atrás, a gente viajava para a Europa, pelo movimento sindical, aprendendo com as centrais sindicais de fora do Brasil, Estados Unidos, etc. E lá eles colocavam bem a questão, né, quer dizer, dos trabalhadores, a evolução, capital e trabalho. Você tem uma necessidade de investir algumas pontas, é preciso você dar educação, cultura, formação para a sociedade, para os jovens, para eles poderem alçar o emprego de qualidade. Então, quer dizer, a questão de oportunidades aqui no Brasil sempre foi muito difícil. O próprio Fernando Henrique falou uma vez, não, a gente tinha uma boa escola, né, para as pessoas que hoje têm 60, 70 anos de idade, no passado, escola pública, porque tinha pouca gente estudando. A maioria era analfabeta. Então, o Estado podia dar uma escola boa, que era uma minoria. À medida que você foi dando oportunidade para outras pessoas vir para a escola e baixou a qualidade. Então, a classe mais pobre, ela vai para a escola de péssima qualidade, não tem condições de frequentar uma faculdade de nível razoável, né? Hoje está cheio de faculdades, até de medicina, que não ensina nada. Né? Você recebe lá pelo curso, nível muito baixo, você não aprende, não tem condições. Quer dizer, o engenheiro que... né, forma às vezes um engenheiro, coisa que ele não consegue, não porque ele não quer, não tem vontade, não, ele não consegue aprender para fazer nenhuma casa de pau a pique aí. Você entendeu? Então, quer dizer, esse problema nós temos, um problema crucial. E lógico que, né, os setores que tiveram menos oportunidade é quem sofre mais. Né? Quer dizer, os negros no Brasil não podemos negar que tiveram menos oportunidade ao longo de séculos. De séculos. Então, quer dizer, é preciso reparar isso. Acho que a ideia de ter espaço na faculdade para poder crescer, pode ser ter crítica, pode não concordar, tal, mas é preciso você igualar, de certa forma, as oportunidades, né? Porque tem o filho do pobre lá que talvez se desse a oportunidade
igual um filho de uma classe média, média alta, talvez poderia ser melhor profissional até do que eles. Então, quer dizer, você dando oportunidade igual, você tem como cobrar das pessoas o retorno para dentro da própria sociedade, né? Com o seu trabalho. Então, nós temos isso, temos vários problemas no Brasil que são cruciais. Eu acho que, pô, sem formação educacional de qualidade, principalmente no primeiro grau, escola, né, de tempo integral. Porque o pessoal hoje, os modernistas aí, dizem, não, o Estado tem que ser o Estado mínimo. Tá legal, Estado mínimo. O Estado não tem que ter dinheiro nenhum, tá bom. Quer dizer, quem vai dar educação para mais de 50, 100 milhões de brasileiros, essas crianças jovens que estão nascendo aí, que vão para a FEBEM, vão ficar né, aí na periferia, na marginalidade, quer dizer, se você não der educação, não começar a fazer um trabalho, e aí precisa investir, todo mundo, o investidor que está ganhando, que vai pegar a Previdência Social para eles, né? Que igual o Duílio falou agora há pouco, porra, aqui no Brasil, aqui, porra, 30 anos, 40 anos atrás, a gente sabia o Duílio, o empresário, o Casinhas, que era o empresário, dono da COFAP, o outro lá, o dono da Metal Leve, aquele que inclusive era muito estudioso, que tinha bibliotecas, do hotel Minas. Então, assim, a empresa tal, a gente sabia quem era o dono da empresa. Hoje, quem é o dono da Volkswagen? Quem é o dono da Ford? Quem é o dono da Mercedes-Benz? Quem é o dono da COFAP, da Magnete Marelli? Quem é o dono da Federal Mogul? Quem é o dono da Alcoa? Não tem dono. Quem souber, deixa aí o nome. Deixa o nome, passa para mim aí, porque eu estou procurando faz uns 20 anos aí. Então, esse tipo, o empresário nacional, eu tive conversa com alguns empresários nacionais aqui de autopeças do Ilha. E eles me diziam o seguinte, falaram, pelo amor de Deus, não fale meu nome. Mas as montadoras hoje só querem peça de empresas multinacionais, entendeu? Que dizem que o empresário nacional... Quer dizer, discriminação mesmo sobre o empresário nacional. Compraram 90% das nacionais. Das nacionais. E aos 10% que resta, eles não querem dar mais serviço para eles, que é para o cara vir... Teve um empresário até que falou para mim, pô, fui reclamar na Volkswagen, pô, desse jeito vocês não me dão um reajuste. Reajusta o carro, reajusta tudo, e nas peças vocês baixam o preço. Ele falou, desse jeito você vai matar a minha empresa. Ele falou, não, se vocês morrerem, você serve de adubo para criar outra. Entendeu? Vai respondendo desse jeito. Você bom você tocar, porque você estava defendendo os funcionários da Cape. Eu trabalhava na Cape lá, tinha 25 ônibus lá. De repente os caras começam a brigar com a Volkswagen lá, vocês ficaram com 700 e tantos funcionários na rua e nós ficamos na rua também, porque de repente fecharam a fábrica aqui em Mauá e nós acompanhamos, a Cape. Aliás, deixa eu pôr na pauta, já que é uma retrospectiva, deixa eu pôr na pauta o que o Duílio falou, porque nós acompanhamos aí essa questão dos funcionários da Caper, lá em Mauá. O que deu, Martiani, falando? Porque são tantos assuntos que entram aqui na pauta, eles receberam no final das contas? O problema é o seguinte, agora, ultimamente estavam recebendo um restante que tinha ainda de maquinário, de verbas que eles... Você precisava até ver com os advogados nossos, eu sei que esses dias eles estavam lá vendo o pessoal, inclusive, listando para receber o restante que faltava lá. Só conseguiram receber as duras penas, mas ali o que foi? Uma briga de dois gigantes. A Volkswagen brigou, esses pessoal da Cape eram investidores também. Grupo estrangeiro. Grupo muito forte. Vieram peitar a Volkswagen. E aí peitaram. Eles fizeram a Volkswagen, os carros da Volkswagen saíam e ficava tudo no pátio sem banco, cara. E até hoje eles estão com problemas ainda, porque bancos, dando problema nos bancos. Né? Porque os caras tinham know-how, tinham tecnologia, eles que produziam. Então, mesmo que a ferramental, que era da Volkswagen, devolveram os ferramentais. Grupo Prevent. Acho que Prevent. Acho que é isso mesmo. Então, quer dizer, alguns investidores, quem é o dono disso daí? Ninguém sabe. Uns falavam que era a máfia da Sérvia, da Sérvia, do lado do Oriente. Então, conglomerado, da Europa Oriental. De tudo que era lado ali tinha investidores, os grandes milionários investiram, eles resolveram. Eu nunca vi um negócio daquele ali acontecer. Né? E os trabalhadores e os outros prestadores de serviços, os outros empresários que prestavam serviços para aquelas empresas foram todos para o brejo, junto com os trabalhadores, obviamente, e a gente tem uma dificuldade tão grande que você não tem nem de quem cobrar. Né? Aí fica difícil. Eles compraram ali uma empresa, os investidores compraram, aí os ferramental era da Volkswagen, nós tentamos barrar ferramental para fazer dinheiro, para pagar o pessoal, tal, Volkswagen lá, enfim, ficamos as duras penas ali para pagar os trabalhadores. Então foi uma briga de dois gigantes, né? Pra você ter uma ideia. E os outros pequenos que não têm esse poder de briga, tem que trabalhar. Se dá um recal, inclusive né, de peça, e tanto da Fiat, Volkswagen e tal, eles têm que fazer essas peças de graça, né? Tem que entregar lá para a montadora gratuitamente, sem cobrar nada. Né? Então, essa é a dificuldade que se tem.
Muito bem. Olha só, deixa eu aqui então agradecer a você que está me acompanhando aí nas redes sociais. Deixa eu já mandar um abraço aqui ao Eric Tamutis. Grande Eric, hein? Ô, Eric, muito obrigado, viu? O Eric aqui registrando o pessoal da APAI lá de Peruíbe. O Eric é um garoto muito carinhoso conosco. E o pai dele é músico. O Eric toca gaita, né? É lá da APAI de Peruíbe. Por meio do Contreiras ele começou a assistir aqui o programa e hoje acompanha direto. Olha ali, grande Gatsby. Grande Eric. Ô, Eric, obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. Vamos colocar aqui na pauta agora. Ó, eu percebi uma sintonia aqui, é claro, né, são dois conhecidos aqui da região do ABC. Sem querer colocar uma discórdia aqui entre vocês, mas um assunto aí que eu acredito que vai dividir um pouco a opinião de ambos. Um assunto, o Martinha comentou um pouco no começo do programa, que é a questão da reforma trabalhista. Eu até coloquei como uma travessia. A reforma trabalhista começou para valer oficialmente no dia 11 de novembro deste ano. Já está causando alguns impactos. Nós já até comentamos aqui algumas demissões em massa. Outros cenários positivos, alguns empresários falando aí que vai facilitar a contratação. Como é um assunto que divide polêmica, eu tenho aqui hoje o ponto de vista do empresário aqui, representado pelo Duílio, e o ponto de vista do trabalhador pelo Martinha. Gostaria de saber a opinião, meio que resumidamente aqui de cada um, sobre essa reforma. Começar pelo Duílio, já que o Martinha no começo do programa falou um pouco aqui a visão sindical. Ô Duílio, essa reforma trabalhista, vários pontos... Deixa eu te falar para você, o Martim é amigo meu de mais de 30 anos. Olha só. Eu fui um grande defensor do sindicato de Santo André, porque o sindicato de São Paulo, de São Bernardo, queria acabar com o sindicato de Santo André. E eu, na ocasião, era deputado e ajudei muito o Martim, através do nosso ministro, na época era o... Oh, meu Deus do céu, a cabeça... Era o... que é vice-governador agora do Rio de Janeiro, lá, tá velho também, que nem eu. É vice do Rio de Janeiro? Agora passou. Agora, isso aqui é 92, 93? Mais ou menos? 96. 96? 97. 96, 97. E ele era um ministro do trabalho e deu uma mão grande pra gente no problema da nossa região aqui de Santo André, do qual o Martim era presidente do sindicato. Mas falando na reforma trabalhista, eu tenho acompanhado bem a reforma trabalhista pela imprensa, por jornal, tenho lido as coisas, a discussão na Câmara. Eu acho que alguma modernidade que tinha que acontecer, como as férias divididas em 2, 3 partes, vários assuntos que foram feitos na reforma trabalhista, facilitou para mim, tanto o empregado como o patrão. Claro que o sindicato tem uma visão diferente, porque o sindicato defende o empregado de uma maneira. Uma vergonha que nós tínhamos nesse país, Bessa, eram as ações trabalhistas. E o Martinha pode falar, era uma vergonha. Nós, com a nossa população trabalhadora, nós temos mais ação trabalhista no Brasil do que a Europa inteira, com 300 e tantos milhões de habitantes. Você sabe disso. Tem os advogados que são especialistas em fazer isso e pedem umas barbaridades, o tal de direito, como é que fala? O prejuízo que o cara diz que... Dos danos. Danos materiais, danos morais e tal. O dano morais é uma coisa muito superfície, entendeu? Então, é uma coisa que hoje você tem como discutir com a reforma trabalhista nova. Você está entendendo? Então... Eu acho que... E foi boa, porque eu já sei amigo meu que contratou 20 funcionários que ele não ia contratar. Porque ele já estava com até o telhado com problema de ação trabalhista, inclusive quase para fechar a empresa. Ele falou, olha, me deu um ânimo, já contratei 20 funcionários e estou para contratar mais gente, em função da reforma trabalhista. Claro, pode ter tido algum que dispensou, tal, mas eu acho que ela veio para dar um equilíbrio. Viu, Martim? Eu acho que veio para dar um equilíbrio. Muito bem, aqui ó, a visão então do Duílio, ex-deputado federal. Daqui a pouco nós vamos entrar num assunto mais de política aqui no final do programa. E daqui a pouco eu também faço aqui volto aqui nos comentários aqui do pessoal da internet. Martinha, sobre essa fala do Duílio, alguma observação? Não, alguma... Tem pontos da reforma que eu acho que
algumas coisas são importantes, né? Quer dizer, você dá um pouco mais de liberdade para o movimento sindical negociar direto com as empresas, né? Eu acho que sempre meia hora de jornada de trabalho, que antigamente era proibido fazer, era fiscalização em cima, banco de horas, essas coisas. Aí, realmente, férias também, até você poder ter a alternativa de parcelar em 2, 3 vezes, fazer 2, 3 períodos, não é, o grande problema não é esse, né, para nós. Eu acho que a relação capital e trabalho, logicamente que ela tem os seus confrontos, né? Mas, ao mesmo tempo, o movimento sindical, amadurecido do jeito que está hoje, percebe a importância que tem a empresa, que tem o empresário. Hoje, a preocupação que a gente tem com o empresário nacional, os pequenos empresários, micros empresários. Eu não faço só sindicalismo, eu faço política. Política não necessariamente só política partidária. Eu faço política como um todo. Eu acho que a gente precisa do empresário, precisa daquele empresário investidor, como a gente viu muito no Brasil e ainda tem, né? Aquele cara que pega o dinheiro, investe na empresa, Acredita, o cara acredita no seu negócio, tá? Esse tipo de empresário ele é muito importante para a sociedade, né? É muito importante mesmo, né? Então, quer dizer, a ideia, quando você se discute a reforma trabalhista, a gente tem que pensar isso, você tem que proteger esse tipo de empresário. Agora, a nossa preocupação maior que a gente tem é que a forma que está sendo feita a reforma trabalhista, como eu disse aqui até no começo do programa, você mexe previdência, você faz uma reforma trabalhista que você não permite o movimento sindical representar de acordo, você diz, por causa disso tem sindicato, que é malandro, é isso, aquilo, aí você tira todas as condições do sindicato ter também o seu poder de negociação, porque o que está em jogo, na verdade, até para os pequenos e médios empresários, você tem que ter um movimento, uma ação social forte, para você combater, inclusive, o investidor ganancioso, porque o grande investidor, ele vem aqui no Brasil hoje, ele suga até a última gota de sangue. Na hora que ele não tiver mais onde sugar, ele vai sugar na Argentina, ele vai sugar no México, ele vai sugar, né? Quer dizer, a reforma trabalhista passou, no México já existe, nunca teve uma legislação trabalhista igual a nossa. Agora você pega o país, o México, né? Que é um país que os Estados Unidos ficou ali o tempo todo do lado dos Estados Unidos tomando conta, você vai ver lá as condições de trabalho terríveis, salário baixo, sem condições de trabalho. Então, quer dizer, o país precisa crescer, o país precisa ser rico. Eu acho que todo brasileiro entende essa necessidade, junto com o empresário, né, com todos os setores, para a gente enriquecer o país. Agora, você não pode ter um país rico com um povo pobre, né? Uma grande maioria pobre. Que é o que está acontecendo. A grande questão nossa é o seguinte, a distribuição de renda, que ela é muito fatal, viu? Muito desigual, viu, Duílio? Quando você tem 6 empresários aqui, não é empresa, é investidor, né, investidor, 6, que hoje, entre os grandes aí, 6 que tem o poder econômico, financeiro de compra de 100 milhões da classe de brasileiro mais pobre, da metade da população, é muita concentração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois sobre essa questão da desigualdade, que é um assunto que nós sempre destacamos aqui no programa. Na opinião de vocês, uma reforma tributária, uma reforma tributária bem feita, pensando ali na justiça social, ajudaria esta desigualdade? É o grande problema nacional, porque nós temos o problema do FAS, que defende as 27 unidades da nação, os 27 estados, não entra de acordo. Nós, São Paulo, que somos o carro-chefe do país, nós temos um problema sério tributário com o Norte, com o próprio Minas Gerais. Então, você tocou num assunto que quando eu era deputado, que já faz 16 anos que eu saí de lá, já tinha uma reforma tributária que o relator na ocasião era o Palocci, que estava praticamente pronta e o Fernando Henrique não teve coragem de pôr ela em vigor. E o Marco Sintra tinha colocado aquele negócio do imposto único, que estava bem encaminhado. Agora, nós estamos com uma outra reforma tributária, que eu tenho lido muito, do deputado Raul, que foi secretário do Paraná, certo? Que é uma reforma tributária que vem para tirar essa desigualdade para o país. Mas a grande desigualdade, ô Bessa, é que o governo cobre 40%, 50% da economia nacional. Esse é o grande drama nosso, não é só o empresário, o Martinha. Você sabe do drama dos impostos hoje. É o imposto municipal, estadual, federal, que é um absurdo. E pior que nós não vemos esse dinheiro que vai retornar para o povo, em benefício de escola, de educação, de saúde. A saúde nossa está péssima no país. Aqui na região estão sofrendo agora, porque perderam 20%, 30% dos convênios médicos. Você deve estar sentindo isso no sindicato.
Então, esse dinheiro que o governo come não volta para a população. E é uma quantia das maiores do mundo, 45, 40 e tantos % de impostos. Então, a reforma tributária é uma coisa que tem que acontecer. Se você vê nos Estados Unidos, teve agora uma reforma tributária lá, que eu não sei como é que foi, que diminuiu 1 trilhão em 10 anos de arrecadação, certo? Alguém vai se beneficiar com isso. Porque o governo vai deixar de arrecadar 1 trilhão de dólares. Entendeu? Nós precisamos fazer isso no país urgentemente. Como eu não sei o que o Martinha falou, a da reforma da Previdência, eu sou totalmente favorável à reforma da Previdência, porque o grande beneficiado da reforma, o prejudicado, vai ser o funcionalismo público, que é o grande problema desse país. Hoje eu estava ouvindo de manhã a televisão, o Rio Grande do Sul tem 320 mil funcionários. São Paulo tem 500 mil funcionários. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos estados, se não me falha a memória, funcionário público lá não terá 13º. Sim, mas por quê? Não terá 13º agora. Por quê? São 5 estados no Brasil que o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba. Então, estão no estado mais crítico. O problema da reforma tributária tem que acontecer porque o funcionalismo público, você não tem ideia, tem cara que ganha 60, 70 mil reais de aposentadoria. Você sabe disso, Martinha? Contra o funcionário que se aposenta com um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. Então, a reforma da Previdência vai ser importante para isso. Só que não vai ser a curto prazo, isso vai ser a 10, 15 anos. Porque o funcionário público que está lá, eu conheço funcionário público que aposentou há 20 anos, ganhando hoje 18 mil, 20 mil reais, que ganha o atual. Ele ganha a mesma coisa sem trabalhar. E nós pagamos, todos nós pagamos. Muito bem, qual a sua opinião, hein? Você que está nos acompanhando, principalmente aqui pelo Facebook. Olha só, deixa eu registrar um abraço ao Altamiro. Altamiro, obrigado, hein? O Altamiro falando dos juros, da inflação, fazendo aqui o seu comentário. Também aqui, vamos lá, o Walter Mendes. O Walter Mendes acompanhando aqui, olha, empresários e sindicatos unidos pelo Brasil, pergunta o Walter. Acho que temos que nos unir de uma maneira geral, né? Independente aí se tem algum ponto de discórdia, às vezes as pessoas, né, cada um tem seu ponto de vista, mas temos que caminhar juntos, é necessário mesmo. A Viviane Cristina de Camargo, Martinha, grande líder sindical. Deixa um abraço aqui para Viviane, Martinha, olha aí, registrando aí que ela te acompanha a sua trajetória no sindicato. O Miguel Negri, conhece o Miguel Negri, ô Duílio? Olha o Miguel aqui. Miguel Negri. Olha, o Miguel sabe, eu não sei se o Martinha sabe, eu já falei isso aqui no programa. Eu renunciei à aposentadoria de deputado na Câmara, que hoje eu estaria recebendo 14, 15 mil Na reais. época você renunciou? Eu renunciei. Na época era 4 mil reais, em 2000, quando eu renunciei à aposentadoria, mas hoje eu estaria recebendo 14 mil. Quem tem que ficar bravo não sou eu, não. Vai ser minha mulher, porque isso fica para as viúvas, porque nós sempre morremos antes que era mulher. Então, eu conheço só 2 que renunciou à aposentadoria da Câmara até hoje. Fale, por favor. Duílio Pisanesco e o Vicentinho. Só 2 eu conheço. O Vicentinho aqui de São Bernardo? O Vicentinho... Mas o Vicentinho tem 2, 3 aposentadorias por outros problemas que não vamos entrar aqui. Então, o Martinha talvez deve saber, porque a turma que teve a contra-revolução tem aposentadoria. Era na época da ditadura. O Vicentinho foi caçado, né? Foi caçado, tem aposentadoria. Foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, então as pessoas tiveram então, da anistia. Eu renunciei à aposentadoria da Câmara. Não me arrependo, hoje estaria recebendo 14 mil reais, pode ser que amanhã me faça falta, mas espero a Deus que não. Eu me aposentei com 67 anos, com 62 anos, com 37 anos de contribuição e recebo aquela aposentadoria que devia ser o máximo, porque eu sempre paguei por 20 salários, mas estou recebendo hoje 4 salários, 5 salários mínimos, entendeu? Muito bem, deixa eu registrar mais um abraço. O Martinho vai comentar um pouco. Eu queria, Martinho, que você falasse um pouco do ponto de vista que o Duílio colocou da Previdência, porque, é claro, são vários pontos, né, Martinho? Você já chegou a comentar com isso. Tem algum ponto que você faz uma leitura? Olha, pensando neste cenário, eu concordo. Mas, às vezes, tem outro ponto da reforma que você pensa e fala, não, calma aí, né? Pensando, por exemplo, no trabalhador braçal, né? Um cara que trabalha na cana-de-açúcar lá no Maranhão,
onde a estimativa de vida é de 55 anos. Um cara desse não vai conseguir se aposentar. Quer dizer, são vários pontos, né, Martinho? Trabalham serviços pesados, né? Quer dizer, Então, tem vários pontos dessa reforma. Um dia eu colocou... discutei lá com o presidente da Fiesp, porque ele falou, pô, o cara tá com a coluna ruim, aí já fica, né, já fica afastado do trabalho, né? Eu luto boxe, aí tenho 60 e poucos anos de idade. Eu falei, meu, então é o seguinte, você vai, eu quero ver você aguentar trabalhar um dia na boca do forno, né, numa fundição. Então, quer dizer, tem trabalhos diferentes. Essas coisas aqui precisam ser cenários e cenários. Ser debatido, né? Quer dizer, o cara tem muito serviço aí que o cara não aguenta trabalhar com 65 anos de idade. Vai mandar o cara subir num poste, né? Mexer com energia elétrica e subir no... A rural não vai mexer, né, Martinha? Pelo que a gente tem lido, rural a previdência rural não vai ser mexida. Qualquer trabalhador aí sabe que, pô, que precisa fazer reforma na Previdência, tirar esses altos salários, essas mordomias que tem aí. Agora, olha, o que não pode, o que nós temos que ter preocupação de afetar é o pessoal, né, das empresas privadas que paga aposentadoria, né, que a empresa paga 22%, ele paga mais 10%, 11%, são 30 e poucos por cento do salário, né? Quer dizer, investido numa questão sobre benefício social e depois ele morrer, ele não tem esse benefício, né? Quer dizer, essa é uma questão que nós temos que defender. Exatamente. Né? Quer dizer, você ganha, é igual o servidor público, né? Você pega... Eu estive aqui na prefeitura de Santo André, os 2 anos que eu fui na secretaria, eu tive um visual legal, assim, disso daí. Pô, você tem um cara de alto salário, né? E você tem a Previdência. Agora, você tem lá, pô, a grande maioria, baixo salário, você entendeu? Esses daí... Mas é uma desigualdade. Porque nós não queremos que atinja isso daí. E o cara que entendeu? ganha por 10, 12 mil. Pois é, então essa questão, quer dizer, essa disparidade aí que existe em todos os setores, né, que faz a concentração de renda exagerada e que o Brasil, que aí a promessa de que, pô, com todas essas reformas, o Brasil vai crescer. Legal. Se o Brasil crescer a um nível nos Estados Unidos e alguns países da Europa, chegar nesse nível, legal, você vai ter pleno emprego, você tem várias condições. Diminui a desigualdade, né? Agora, se você não chegar, se não crescer dessa forma, distribuindo renda, você tem igual os países do Oriente lá, de petróleo, tem 10 pessoas que é dono de todo o dinheiro e o grande povão se matando lá, né? Exatamente. Morrendo de fome. Olha só, tem uma notícia boa aqui para compartilhar, hein? Quando o programa fica legal, as pessoas gostam, eu recebo uma autorização, olha, mais meia hora. Não sei se vocês tinham alguma agenda programada. Se vocês tinham... Eu tenho compromisso dessa, eu vim correndo mesmo. Eu tinha já um compromisso para 7 horas, 7 Tem compromisso para 7 horas? Eu tenho compromisso, infelizmente não vou poder ficar, mas uma outra oportunidade aí que a gente puder falar. Eu falei pro Miguel, eu tô na estrada. Eu cheguei de Botucatu, era quase 4h30, 5 horas. Tranquilo. Martinha, podemos seguir? Eu justo hoje também, eu tinha... Várias vezes que eu vim aqui, não teria problema de ficar mais meia hora. Hoje, justo hoje, eu estou aqui até com a minha esposa, a gente está com outro compromisso que a gente marcou aí, o pessoal vai estar esperando agora a gente. Muito bem, então, olha... 7 horas, eu falei, ó, 7 horas eu estou saindo de lá, já estou indo encontrar com vocês, né? Então a gente... Então, olha, lamento, porque até tá deixamos, muito legal então, ó, é um assunto muito amplo. E é claro que a nossa ideia é agradecer o Miguel, agradecer o Eric, a Lili, toda a equipe aqui do programa, porque nós sabemos que é um assunto muito importante. Olha, tem vários pontos aqui para falar, a questão das perspectivas. Eu queria entrar na política do William. Até o Miguel tinha comentado aqui que você foi o único, né, foi um dos responsáveis aqui pelo Hospital Mário Covas. Eu ia entrar muito, depois dessa parte de economia, eu ia aproveitar a sua vivência, a vivência do Martinha, cenário político, 2018 eleições, né? Então o que eu vou fazer? Olha, eu aceito, viu? Nós vamos aceitar aqui claro, e respeitar, é claro, estou brincando. Claro que respeitamos aqui a agenda de vocês, mas por favor, já fica agendado aqui, diante do nosso telespectador. Voltamos em algum dia de janeiro. Em algum dia de janeiro nós voltamos aqui com Eco Notícias e nós combinamos um outro programa, porque são vários assuntos. Aí fazemos aqui um especial, ano de eleição, minha gente, ano de votar, é um ano muito importante e precisamos do seu conhecimento do Martinha. Fechado, Martinha? Fechado, estou disposto. Eu acho que falar qualquer previsão para o ano que vem política é uma incógnita, né? Nós não sabemos nem certo quem são os candidatos, o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um ano que vai ser uma decisão muito importante do povo, do Brasil. Então, eu acho que é uma etapa, uma fase que tem que ser discutida, tem que ser conversada, tem que ser clareado um monte de coisa. Eu acho que o presidente tem a ideia,
não sei nem, pelo que eu ouvi falar, ele não é candidato a mais nada, até porque ele também já está com 78 anos, o Michel foi da minha turma. Então, vamos ver se acontece essas reformas importantes que é para o país. Aí o ano que vem vai ser um ano que tem muita discussão, realmente é uma eleição de mais importante para o Brasil, certo? Vamos ver quem vão ser os candidatos para a gente poder falar alguma coisa. E aí nós vamos fazer um especial aqui sobre este assunto. Ó, para terminar então, deixa eu agradecer o pessoal do Facebook, Altamiro Ribeiro, um abraço para o meu presidente Martinha, Zé Carlos, o Zé da Várzea também, deixando um abraço aqui para os convidados, Ilza Moura, grande Ilza, sou fã da Ilza, viu Martinha? Um abraço, viu Ilza? Parabéns pelo programa, grandes desafios para 2018. O John Fernandes, Jones, o meu amigo John. Grande John, obrigado John. Saber que você está me acompanhando aqui, valeu mesmo. Edgar Greco, ex-vereador lá de Mauá também. Um grande abraço ao meu amigo Martinha e também ao Duílio, o Edgar Greco, lá de Mauá, que sempre participa conosco aqui também. Rafael Tadeu também, boa noite meus amigos. Um abraço Rafael Tadeu, Walter Mendes, um abraço a todos. Duílio, para terminar agora, então 30 segundos de cada um. Uma mensagem de final de ano, expectativa. O que vem por aí, Duílio? Eu queria agradecer o convite, desejar ao povo da nossa cidade, da nossa região, ao brasileiro em geral, um Feliz Natal, um ano novo com bastante saúde e alegria, esperando prosperidade para esse povo, para essa moçada que vem aí. Estava falando aqui agora, eu ia falar do programa. O Canadá está aberto para entrar brasileiro formado com qualquer idade, certo? Tem país de fora aí esperando, porque essa moçada está se formando e não tem horizonte no nosso país. Então esperamos que o 2018 seja mais feliz, mais alegre, mais próspero para todos os brasileiros. E eu estou desejando isso, meu abraço, felicidades. Não sou homem público mais, já estou 14 anos afastado da política e eu vivo que o povo brasileiro está sofrendo também, certo? Eu estou com antipatia para político, certo? Eu passei por lá, graças a Deus saí limpo, estou vendo hoje o que está acontecendo as coisas aí, mas eu também estou que nem o povo brasileiro. Espero que uma renovação muito grande venha para dar um alento melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Boa noite para vocês e desejo felicidade para o seu programa também. Muito obrigado, Martinha, companheiro velho aí que nós tivemos aí grandes embates, certo? Esperamos também que ele cumpra a obrigação que ele tem, que é um encargo muito grande, ser presidente do sindicato, de uma categoria vivida, sofrida, e uma categoria que trouxe grande projeção para a nossa região, porque o ABC foi sempre a célula mère do nosso estado, como começou as indústrias, Pirelli há 80 anos, a Firestone aqui em Santo André, a GE e outras tantas, Nordo, certo? Que foi um encaminhamento grande para o nascimento desse sindicato. Bem. Martinha? Beleza, eu quero deixar aqui o meu forte abraço também a todos aqueles que nos acompanharam aí ao longo do ano, né, os telespectadores, os internautas através do Facebook. Quero deixar meu abraço aqui a toda a equipe que fica aqui por trás dos bastidores, nos ajudando aqui. O Eric e a Lili. O Eric e a Lili. É o casal 20. Um abração para eles aqui, que nos ajudaram bastante aqui durante todo esse ano. Que era você também, Bessa, que a cada dia evolui aqui como apresentador. Eu fico muito feliz, é uma grande pessoa, um grande irmão. Né, o Duílio, o empresário também, que eu já conheço há muito tempo. Né, uma pessoa que veio de baixo, né, que construiu seu patrimônio com trabalho, com dignidade, gerou muitos empregos aqui na região, né, e a gente também é empresário desse tipo, né, desse perfil, né, que nós precisamos para o país, né, continuar evoluindo. Eu quero deixar aqui um Feliz Natal a todos, né, dizer que o ser humano ele precisa de utopia também, né? Eu acho que até essa questão de ter o ano novo, de você terminar, encerrar um período de 300 e poucos dias, para você renascer aquela esperança, tudo, acho que isso faz parte do ser humano. Imagina se não tivesse isso, né? Se a vida fosse assim, aquela retidão, né? Sem essas mudanças. Então a gente precisa, o ser humano ele tem uma fraqueza que ele precisa de utopia, né? Para ele poder se rejuvenescer, para ele poder crescer. E eu deixo aqui uma mensagem que nós, enquanto ser humano, seja ele o empresário, o pequeno empresário, o trabalhador, né, a trabalhadora,
né, independente do que ele faz, né, do bem que faz para ele, nós temos que criar uma nova cultura, né, uma nova cultura de, quer dizer, o honesto tem que ser respeitado, a pessoa do bem tem que ser respeitado, porque no dia que eu não acreditar que o bem vai vencer o mal, a gente perde a perspectiva de vida, né? Então o bem terá que vencer. E deixar também um outro recado, a classe política, né, aqui do Brasil, ela não é um alienígena, não veio de outro planeta, é brasileiro, é só brasileiro que pode ser candidato aqui. Então nós temos que nos preparar cada vez mais, termos cada vez mais qualidade para a gente renovar com qualidade, porque se a gente renovar piorando, né, eu já vi realidade aqui no Brasil de que eu vejo 20 anos atrás, uma Câmara Municipal era de melhor qualidade do que hoje. Tinha lá representante da direita, do centro, da esquerda, mas era de muito melhor nível político do que a gente vê hoje. O que está aí hoje está deixando a desejar. Deixando a desejar. Isso tanto nas Assembleias Legislativas, como inclusive no Congresso Nacional. Então nós temos que renovar com qualidade, mas a gente só faz isso quando a gente tem conhecimento do que é qualidade, né? Então nós temos que exercitar o direito do voto, que eu acho que é o mais importante da democracia. Temos que votar e temos que, não é aprender a votar, né? Porque eu acho que essa palavra ela é muito seca e muito fria, né? Nós temos que cada vez mais ter conhecimento suficiente, né, para eleger pessoas de melhor qualidade. Muito bem, olha só, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, agradeço o Duílio, Martinha, então já fica combinado aqui o especial para o próximo ano. Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. E olha só, minha gente, nada de pessimismo, aquela coisa, não tem jeito, o Brasil não tem jeito. Vamos acreditar, temos que ter fé, ser otimistas, que nós juntos podemos melhorar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante este ano. Voltamos em 2018. Até lá, aquele abraço, fique em paz. Valeu!